Boa tarde, eminentes desembargadores, senhores advogados, funcionários. Nós iniciamos a sessão mista administrativa e judiciária do Colendo Órgão Especial, desde logo lamentando o passamento precoce do desembargador Zé Luiz Palma Bisson, que até há pouco integrava este Colendo Órgão Especial, eleito por seus pares, um representante do 5º Constitucional, oriundo da OAB, que foi de uma atuação extremamente eficiente, comprometida com os interesses da justiça e dos jurisdicionados. O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo lamentou profundamente essa morte precoce, decretou luto oficial por 3 dias. Em todas as solenidades realizadas nesse período não houve o canto do hino nacional e fez-se um minuto de silêncio pela memória do desembargador Palma Bisson. Desembargador João Carlos Salete. Senhor presidente, eu quero me associar expressamente a essa homenagem que Vossa Excelência faz com toda a justeza. Vou dizer que o desembargador Palma Bisson chegou aos tribunais de São Paulo, por intermédio do Tribunal de Justiça, do 2º Tribunal de Alçada Civil, no tempo que eu era vice-presidente do tribunal, e testemunhar, renovar esse testemunho que Vossa Excelência faz dos serviços prestados pelo desembargador Palma Bisson à Justiça de São Paulo. Desde aquela ocasião, ele se integrou completamente à magistratura, vestiu efetivamente a toga e deu uma grande contribuição ao 2º Tribunal de Alçada Civil, naquelas gestões que eu participei pessoalmente, como vice-presidente, depois como presidente do tribunal, nos auxiliando, inclusive, nas questões administrativas. Todos sabem que ele era um aficionado pela gastronomia, cozinhava muito bem, e desde então nos auxiliou a instalação dos refeitórios no prédio dos gabinetes lá do tribunal, e comandou realmente aqueles serviços de refeitório, principalmente o refeitório dos juízes. E fora isto, a contribuição que ele nos deu na área jurisdicional, no Tribunal de Alçada e depois nesse Tribunal de Justiça, que serviu 4 anos ao órgão especial, foi muito grande, de modo que é um colega que deixa realmente saudade pela sua lhaneza, do trato, a amizade que ele nos deixou. Muito obrigado, senhor presidente. Nós vamos dar preferência ao desembargador Xavier de Aquino. Desculpe, senhor presidente. São 3 processos de Vossa Excelência. O primeiro é o de número 51, uma petição, Associação dos Advogados dos Delegados de Polícia do Estado de São Paulo, e há um pedido de preferência também. Interessada a Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo. É o 51. 51, senhor desembargador. Arguição de descumprimento de preceito fundamental, alegado descumprimento pelo artigo 43 da Lei número 199/48, de preceitos esculpidos na Constituição Estadual, artigo 111, reproduzidos da Constituição Federal, artigo 37, qual seja a publicidade e moralidade dos atos da administração, uma vez que a norma impugnada dá caráter sigiloso às reuniões dos atos do Conselho da Polícia Civil, em prejuízo aos integrantes, incompetência absoluta deste Tribunal de Justiça para processar e julgar o presente writ constitucional. Diante do que dispõe o artigo 102, parágrafo 1º, 125, parágrafo 1º, ambos da Constituição Federal, combinado com o artigo 1º da Lei número 9.882 de 99 da Constituição,
Bandeirante, que não prevê em seu elenco de competência do Tribunal de Justiça o processamento e julgamento da ADFP, não conhecimento do writ constitucional, declarando-se extinto o processo sem resolução do mérito. É como voto. Proposta do eminente relator é a extinção do processo sem julgamento do mérito. E esse é o resultado. O número 40 da pauta, desembargador Xavier Aquino, são embargos de declaração do prefeito de Sorocaba. Embargos de declaração, está alegando omissão, embargante que não aponta nenhuma questão que não tenha sido decidida no acórdão atacado. Juiz que não é obrigado a discorrer ponto por ponto sobre as questões trazidas pelas partes quando já tenha, por compreensão geral do tema, formado sua convicção. Pretendido ingresso na via superior através de embargos. Eu estou rejeitando, senhor presidente. O relator propõe rejeição dos embargos. E esse é o resultado. Finalmente, o número 39, senhor desembargador, embargos de declaração, embargante, doutor Gersino Donizete do Prado. Senhor presidente, aqui eu estou indefinindo a pretensão que ele quer a suspensão do julgamento por uma sessão para sustentação oral. Como não há previsão legal, eu estou indefinindo. Desembargador Tristão Ribeiro. Presidente, desculpa a interrupção, mas eu só gostaria que anotasse o meu impedimento para participar do julgamento, porque eu sou relator de um processo administrativo, Pois não. contra o mesmo magistrado, que versa os mesmos fatos. Pois não. Então não, Tá. não devo antecipar. Não. Anotado. Pode continuar, desembargador. Não, eu estou rejeitando, senhor. No mérito eu estou rejeitando. Estou indefinindo a pretensão e julgando os embargos e estou rejeitando. Proposta de rejeição dos embargos. E esse é o resultado. Então, atendida a preferência de Vossa Excelência, eram esses os processos, desembargador. Muito obrigado, senhor presidente. Agora, a preferência do desembargador Silveira Paulilo, número 36 da pauta, é uma direta de inconstitucionalidade, município de Marília. Vossa Excelência está com a palavra, eminente. Aqui a questão é recorrente, a omissão legislativa no que concerne à fixação do preenchimento de cargo de servidores de carreira, com violação do artigo 115, 5º da Constituição do Estado, que é reflexo do artigo 37, 5º da Carta da República. Estou rejeitando o preliminar de prejuízo de objeto litigioso, porque há uma simples minuta de lei, não projeto. E quanto ao mérito, estou acolhendo a ação na esteira do que já foi decidido por esta Corte. Não é? Estava concedendo, em princípio, aqui o prazo de 180 dias do trânsito julgado para a edição dos atos normativos, com fundamento num acórdão desta mesma casa, de agosto de 2014, da relatoria do desembargador Ferreira Rodrigues. Mas eu fui informado, já que parece-me que a semana passada esta Corte teria reduzido este prazo. Então, estou aberto aí à uniformização de prazos. Se vocês quiserem reduzir também, para mim não há problema. Eu como voto, acolhendo. São procedentes. Houve alguma solução, desembargador Evaristo dos Santos, em relação àqueles prazos que Vossa Excelência sugeriu? 90? O termo ACO, eu acho que parece que é uma unanimidade, no sentido de que seja fixado a partir do julgamento e não do trânsito julgado. Perfeito. Pode ser, desembargador Paulino? Pode 90 sim. dias a partir do julgamento. Com relação ao prazo, já há divergências, mas eu concordo em fixar em 90 dias. Eu acho que é razoável dentro dessa posição. Se Todos concordam com 90 dias? Desembargador Paulo Dimas? Sim. Nós vimos fixando o prazo em 180 dias, como foi feito aqui. O caso da semana passada foi uma situação peculiar, porque havia uma reiteração
de edição de normas no mesmo sentido pela municipalidade, acho que é de Guarulhos, né? De Guarulhos, e por isso que nós entendemos que deveria então haver esta fixação num prazo inferior. Eu optaria por manter os 180 dias, que é como nós temos colocado normalmente. É um prazo, acho que necessário para que haja acomodação interna. Desembargador Neves Amorim. Senhor presidente, se não me falha a memória, nós tínhamos estabelecido 120 dias. Nós tínhamos colocado, não era nem 90, nem 180, tínhamos trazido uma média geral para 120. Essa, não sei, na minha lembrança, até estava comentando com o desembargador Negrini, que era mais ou menos isso, que nós tínhamos, a partir realmente do julgamento, mais 120 dias. Desembargador Borelli Tomás. Acompanho o desembargador Paulo Dimas ante a peculiaridade do caso de Guarulhos e acompanho o desembargador Neves Amorim nos 120 dias, que foi a colocação feita pelo desembargador Mortari. Poderíamos chegar a 120 nesse caso? Então 120. Perfeito. Esse é o julgamento. Vossa Excelência está Isso. a partir da data. A partir do dessa julgamento. data, da data do acordo. Muito obrigado, desembargador. Perfeito. Muito obrigado. Peço autorização para sair. Desembargador Xavier de Aquino. Presidente, eu omiti com relação aos embargos do Ministério, naquele caso do, acho que é o 39, embargos de declaração do Ministério Público. Eu estou acolhendo do Ministério Público e rejeitando na verdade, eu acho que seria desnecessário fundamentar com relação à perda do cargo. Mas, alertado por julgados do Ministério Público, eu estou fundamentando. Pois não, consta do voto de Vossa Excelência. Consta. Né? Então, tá bom. Então, já foi julgado. Agradeço o esclarecimento. Passamos agora para a pauta administrativa. O número 3, defesa prévia apresentada pela doutora Cláudia Maria Pereira Ravati, o eminente relator, desembargador corregedor-geral, retira de pauta para sustentação por uma sessão, é isso? Eu deferia de referêndum do órgão especial, por uma sessão. Por uma sessão. Para a próxima então não sessão. será julgado o número 3. O número 1 é um processo administrativo disciplinar contra a doutora Carmen Lúcia da Silva e vai haver sustentação oral. Convido a doutora Renata Leve, é isso? Para assumir seu lugar na tribuna. Consulto Sua Senhoria sobre a dispensa da leitura do relatório. Vossa Senhoria dispensa? Então, está com a palavra. Excelentíssimo senhor presidente desse egrégio Tribunal de Justiça, excelentíssimo senhor relator, excelentíssimo senhor corregedor-geral, excelentíssimo senhor procurador de Justiça e todos os demais integrantes desse colendo órgão especial, cumprimento inicialmente a todos. Excelências, trata-se aqui de um processo administrativo disciplinar contra a magistrada da 23ª Vara Civil em razão de atrasos na prestação jurisdicional e afronta, em tese, ao artigo 35, inciso 2 da Lei Orgânica da Magistratura e também do artigo 20 do Código de Ética da Magistratura. O ilustre relator, após a apresentação da defesa, fixou 2 pontos como controvertidos: a razão da magistrada exceder nos prazos e o não implemento de medidas para assegurar a razoável duração dos processos. Em primeiro lugar, eu gostaria de registrar que causou uma certa estranheza a instauração do presente processo, porque ela ocorreu 4 meses depois do problema dos atrasos já ter sido completamente superado, que eu considero uma situação um pouco atípica. Mas vamos enfrentar então os pontos controvertidos de qualquer forma. O primeiro deles, que é o motivo dos atrasos, quanto a isso, a primeira coisa a ser dita é que a juíza assumiu uma vara que já tinha a fama de ser uma das piores do Fórum João Mendes, isso dito não por ela, mas pelas testemunhas, inclusive o antigo corregedor, o desembargador Gilberto Passos de Freitas, e o desembargador Rui Alberto Leme de Cavalheiro, que também foi ouvido como testemunha.
Inclusive, esse douto desembargador relatou que, na época da promoção da doutora Carmen, quando ele comentou com o filho dele, advogado atuante, a respeito da promoção dela para a 23ª vara, ele teria dito que era a pior vara e o atendimento do cartório era precário. Então, tudo isso é importante para criar o cenário, né, da vara que foi assumida pela doutora Carmen. E, de fato, quando ela foi ocupar o seu lugar ali, ela constatou que o cartório encontrava assim, profunda desorganização física, reflexo certamente de uma desorganização administrativo-funcional e com muito serviço atrasado. Consta da prova testemunhal que os funcionários discutiam entre si, na frente de quem quer que estivesse ali, e o atendimento ao público era bastante deficitário. Uma das testemunhas, de nome Paulo, que é advogado e perito nessa vara, relatou inclusive que havia desvio de conduta por parte de alguns funcionários que chegavam até mesmo a querer negociar honorários periciais ou mesmo tentar tirar algum proveito dessa situação. Consta que, segundo essa testemunha, a época mais crítica dessa vara aconteceu nos anos de 2005 e 2006. O desafio da magistrada, então, era trazer de volta à normalidade essa vara, trazendo, obviamente, implementando mudanças profundas, e mudanças profundas demandam tempo. Não é possível fazer isso da noite para o dia. Ainda uma questão, logo depois de assumir essa vara, a magistrada foi convocada por 2 anos para integrar a equipe de juízes auxiliares da corregedoria. E assim ela só tomou pé realmente da gravidade da situação ao retornar em 2008. E ela se deparou com um quadro alarmante e constatou que em tal período a situação ainda se agravou, porque a maioria dos processos havia recebido despachos protelatórios ou sucessivas remessas ao setor de conciliação, quando já podiam ter sido saneados ou mesmo sentenciados. A magistrada assim passou a identificar problemas, fazer reuniões, estabelecer metas e adotou muitas medidas concretas para melhorar o cartório. Entre 2008 e 2011, por exemplo, foram afastados os funcionários despreparados ou desinteressados e por meio principalmente de permutas que não foram fáceis de se obter, de negociar, né, foi se formando um novo quadro de pessoal. Estima-se que pelo menos 12 funcionários nesse período tenham sido trocados. Entre os anos de 2009 e 2011, a magistrada ainda instaurou 8 processos administrativos em face de funcionários. Após 2 trocas na diretoria do cartório, no ano de 2010, a magistrada finalmente encontrou um funcionário com o perfil que ela estava procurando e passou, assim, o cartório por uma verdadeira revolução. A magistrada, junto com esse novo coordenador, estabeleceram um plano de trabalho para reestruturar o cartório e para debelar esse acervo que realmente era grande. Ao iniciar o seu trabalho, esse novo coordenador constatou a existência de um grande volume de processos do final ímpar parados, o que evidenciava que o cartório, de alguma forma, estava efetivamente priorizando o final par. Uma divisão mais equilibrada dos processos e do trabalho foi possível com a implantação antecipada da NEP, que assim foi relatada por essa testemunha de nome Roberto. Ele diz o seguinte: nós reorganizamos o cartório, estrutura física, funções de cada funcionário, e com a NEP acabou esse negócio de trabalhar por final, trabalha-se por tarefa. Pega-se um lote de processos e coloca na mesa da escrevente, seja para juntar, para cumprir, para minutar. E também estabelecemos o setor de juntada, que é o setor de movimentação, o setor de minuta e o setor de imprensa, que seria dentro do setor de movimentação. Enfim, só estou ilustrando isso para mostrar que realmente o cartório sofreu uma transformação bastante significativa e que surtiu os seus efeitos. Tanto isso é verdade que quando a equipe da corregedoria, já no ano de 2011, ali compareceu para implantar a NEP,
encontrou a ANEP já funcionando, e dos 14 funcionários que foram enviados, retornaram apenas 2 na parte da tarde, apenas para oficializar a implantação desse novo sistema, não tendo sido apontada nenhuma necessidade de modificação na metodologia de trabalho que o cartório, então, passou a adotar. Mas o fato é que, com essas mudanças no cartório, um enorme acervo de processos de final ímpar acabou desabando, obviamente, no gabinete, sendo que a magistrada deu instruções de que era para que isso fosse feito mesmo, já que não há outra maneira de debelar acervo de processos que não julgando. E, com a vara já um pouco mais, a situação do cartório, perdão, um pouco mais equacionado, ela pôde, então, se dedicar de forma mais intensa a debelar esse atraso todo. A magistrada relatou que ela própria trabalhou de domingo a domingo, sem férias, sem feriados. Desde que assumiu efetivamente a vara em 2008, abandonou a sua atividade de lecionar, que era uma coisa que ela já fazia há 10 anos, abandonou sem concluir seu curso de pós-graduação, dedicou-se com exclusividade absoluta à magistratura. A partir de 2011, houve meses em que a magistrada chegou a proferir 700 despachos e 200 decisões interlocutórias, além das sentenças. Também foi nesse ano que ela implantou, em relação às audiências, um novo sistema, marcando várias audiências por dia, e nessas audiências, não havendo acordo, ela já saneava ou sentenciava imediatamente os processos. Quando, em 2012, a magistrada recebeu auxílio-sentença, motivada por tal ajuda, vista como sua grande chance de, então, debelar definitivamente o problema, ela não se acomodou. Pelo contrário, ela começou a produzir mais do que nunca. Após o expediente normal, excelências, ela ficava no fórum até de madrugada, 2, 3 horas da manhã, e depois, percebendo o risco que essa situação trazia, ela passou a pernoitar no fórum, de onde ela saía entre 6 e 7 da manhã, para retornar poucas horas depois e continuar o seu trabalho e realizar mais audiências. Essa foi a rotina da magistrada nos anos de 2012 e parte do ano de 2013. E nesse ponto, eu gostaria apenas de registrar que o auxílio-sentença foi muito importante, sem dúvida nenhuma, mas o próprio empenho da magistrada também foi, porque ela deu conta de 2/3 desse acervo de processos, escolhendo para ela os processos mais complexos e mais trabalhosos e mais antigos. O fato é que, em julho de 2013, a situação já estava resolvida, a questão foi, os atrasos foram debelados, e essa é a situação da vara até hoje. Nunca mais houve qualquer tipo de atraso. É incontestável que a vara, desde que foi assumida pela doutora Carmen, apenas apresentou melhora. Isso dito pelas testemunhas, não por ela, novamente, né? E essa melhora foi progressiva, lenta talvez até, mas constante. E deu resultados. Todo esse esforço dela certamente não foi em vão. Eu gostaria de registrar que, diante de tudo isso, existe uma conclusão no acórdão de que ela nada fez para reestruturar seu cartório por anos, que eu acredito que não encontra eco na prova testemunhal e documental que foi produzida. Algumas testemunhas ouvidas também puderam traçar um perfil da magistrada. O desembargador Rui Alberto Leme Cavalheiro, por exemplo, relatou que a conheceu desde que ela ingressou na magistratura no final da década de 80 e teve outras oportunidades de trabalhar com ela, sempre atestando a sua dedicação, qualificando-a como uma pessoa muito séria e uma pessoa que, segundo ele, nunca havia apresentado nenhum tipo de atraso em relação a qualquer serviço que ele especificamente estivesse acompanhando. Essa mesma testemunha fez menção ainda a tê-la indicado à Escola Paulista da Magistratura, aduziu que ela é dinâmica, firme, desenvolvendo o seu trabalho com presteza, e que no trato com o cartório ela tinha uma relação muito boa com os funcionários, que ficavam honrados com a atenção que recebiam dela. Ela também foi descrita pelo ministro Moura Ribeiro como dedicada ao trabalho, séria, competente e dona de um singular refinamento jurídico, tendo ele destacado que foi graças a tais características que ela foi a responsável pela instalação do primeiro juizado especializado em violência doméstica e familiar e também pelo primeiro juizado especial
Criminal do Estado de São Paulo. Possivelmente pelos mesmos motivos é que ela também integrou a equipe de auxiliares da Corregedoria no biênio de 2006-2007, sendo que o Dr. Gilberto Passos de Freitas declarou que aquele tempo sequer a conhecia e que o convite foi feito em razão de ter ouvido falar muito bem dela e do trabalho dela. Assim, excelências, eu acredito que qualquer pessoa que tem ou que teve contato com a doutora Carmen sabe da sua extrema dedicação e seriedade, tendo enfrentado corajosamente o enorme desafio de colocar em ordem uma vara que tinha a fama de ser uma das piores, se não a pior, do Fórum João Mendes. Seria absolutamente injusto penalizá-la por ter desfeito essa má fama. Esse mérito, eu devo dizer, realmente é dela. E tanto é assim que o próprio parecer do Ministério Público no processo é no sentido de que haja o arquivamento sem aplicação de qualquer penalidade, justamente por não se vislumbrar na conduta dela dolo ou culpa, e entendendo que a situação cartorária desfavorável foi também corroborada pela prova testemunhal e certamente afetaram na prestação jurisdicional. E destacou que, de qualquer forma, o problema também já está superado há bastante tempo e não teria sentido puni-la. Então, senhores, é esse o meu pedido, de que realmente o processo seja arquivado sem aplicação de qualquer pena à magistrada. Muito obrigada. Agradeço a participação de Vossa Senhoria e a palavra agora está com o eminente relator, desembargador Péricles Pisa. A doutora Procuradoria não vai se manifestar, senhor presidente? O Ministério Público vai falar? Não. Não. Gostaria de cumprimentar a nobre advogada pela brilhante e clareza na sustentação oral exposta. Tivemos contato durante toda a instrução. E eu estou acolhendo integralmente o que foi dito pela nobre advogada, subscrevendo, inclusive, todos os seus termos, e estou propondo o arquivamento, a absolvição com o arquivamento do expediente, determinando o arquivamento, porque eu entendi que a magistrada fez um esforço sobrenatural para colocar o serviço em dia. Do jeito que ela recebeu a vara, com as divisões de processo par e ímpar que existia na época, acho que deve ter sido banido já hoje, não sei, todo o acervo ficou com ela, a parte boa ficou com outro juiz. E os funcionários também eram divididos de acordo com o número dos acervos. E os melhores funcionários estavam sempre com outro juiz e não com ela. Daí a sobrecarga do serviço, o tumulto, o atraso, mas o trabalho impressionante feito por ela, saindo do fórum 11 horas da noite, 11h30 da noite, escoltada por PMs, para poder se dirigir do fórum até o seu carro na garagem para não ser assaltada, fez com que ela colocasse todo o serviço em dia, mesmo antes da instauração do presente processo. Então, eu entendo que não há por que se aplicar uma sanção magistrada, pelo contrário, estou tecendo elogios a ela, enaltecendo o comportamento, o esforço, a dedicação dela, em nome da magistratura. Eu estou propondo a absolvição, senhor presidente. O voto fica à disposição da advogada, que é um voto longo, fica à disposição da advogada. Desembargador Corregedor Geral. Senhor presidente, eu só queria informar que na última planilha não consta nenhuma sentença ou despacho dessa juíza titular em atraso. Ela está em dia com o serviço e ostenta boa produtividade. Eu acompanho o relator. Nenhuma manifestação, então esse é o resultado, votação unânime. Agradeço a participação de Vossa Senhoria. Processo número 8. Relator desembargador Márcio Bartoli, são embargos de declaração opostos pelo doutor Eduardo Hipólito Haddad. Presidente, desculpe, ele pretende o reexame de matéria já apreciada e julgada. Não há obscuridade apontada, nem contradição, nem omissão, interesses declarados de modificar o julgamento e pré-questionar a matéria. Meu voto, cuja cópia eu remeti a todos, rejeita os embargos. O relator propõe rejeição dos embargos. E esse é o resultado. Número 2 da pauta é um recurso interposto por TIM Celular contra a decisão que determinou o arquivamento dos autos
Relator, desembargador, corregedor-geral. Voto 33968. Senhor presidente, eu, depois de haver recebido essa representação da TIM Celular, eu conversei com o magistrado e, não contente com isso, eu estive em Vila Mimosa para verificar o andamento dos trabalhos nas varas do Foro de Vila Mimosa, que é o único foro regional do Estado, do interior do Estado. E realmente o doutor Cássio é um juiz extremamente objetivo, prático, inovador, e eu fiz, inclusive, constar da ata da visita correcional um elogio para constar do prontuário do Dr. Cássio. O que ele faz é, sem ferir de morte princípios fundamentais do processo, é dar um andamento célere aos feitos. Ele está, de certa forma, antecipando aquilo que o projeto já aprovado do Código de Processo Civil prevê, que é a negociação do procedimento. O que ele faz é proferir as sentenças no termo, e no termo ele já indaga sobre o interesse de recorrer e já fixa prazo para o preparo do recurso, fixa prazo para apresentação de razões, de contra-razões, e já determina a subida dos autos ao tribunal. O dinamismo da vara do Dr. Cássio é muito grande e a produtividade dele é o triplo daquela das outras varas. Então, eu lamento que a TIM Celular escolha dessa forma o seu corpo jurídico e, inclusive, afirme uma inverdade, porque, pelo que eu verifiquei, a TIM Celular, que era ré nesta ação, em nenhum momento manifestou inconformismo sobre a observância desse rito recursal. Portanto, concordou e veio representar. E não contente em representar, ainda maneja recurso contra a decisão que determinou o arquivamento. Então, eu estou negando o provimento ao recurso. O eminente corregedor-geral nega provimento ao recurso. E essa é a solução. Há diversos processos aqui que são mais fáceis de análise. 4, 5 e 6, indicação de promoção para cargos de entrância final, entrância intermediária e entrância inicial. Desembargador Evaristo dos Santos. Não sei se houve uma falha de encaminhamento de material, eu não localizei nas indicações por merecimento nenhuma desses 3 processos das listas tríplices ou justificativa para não inclusão de outros colegas nas indicações. Diz a senhora secretária que a indicação do corregedor-geral foi encaminhada a todos os dignos integrantes do Plenário Especial. Concordo, não, eu recebi a indicação do corregedor-geral. Não vi os colegas que poderiam compor listas tríplices nas indicações por merecimento. A indicação de um único nome. E sem justificativa, se outros não teriam se inscrito, coisa que não concorda. Não, no único caso que eu fui conferir, não correspondia à verdade, certo? Existiam outros colegas inscritos e sem justificativa porque não foram incluídos. O corregedor tem alguma informação ou prefere retirar para examinar? Né? Então, perdão, não quis atrapalhar, 3. mas causou-me espécie esse procedimento. Não, mas isso pode ser examinado de imediato. Perfeito. Perfeito. Só deixamos... Pede para alguém. Remoção, desembargador, número 9, remoção, desembargadores Walter, César, Encontre e Exner, da 25ª para a 36ª, de Direito Privado, e Cláudio Hamilton Barbosa, da 27ª para a 25ª. Aprovado. Número 10, minuta de resolução, Câmaras Extraordinárias da Sessão de Direito Privado. Proposta do presidente Arthur. Eu acho que isso pode passar tranquilo. Agora nós temos alguns processos que são número 7, que são denominações de fórum.
o Egrégio Conselho Superior da Magistratura, a Comissão de Honraria e Mérito, aprovou essa atribuição de nomes de magistrados para as unidades judiciais que ainda não dispunham de denominação. Então estamos trazendo aqui os nomes do juiz Gastão Toledo de Campos Melo, José Eduardo Goulart, Carlos Alberto dos Santos Monteiro Violante, Messias José de Melo Souza, João Mendes, Samuel Martins, Manuel Carlos Figueiredo Ferraz Filho, Antero Lopérgolo, Washington de Barros Monteiro, Alberto Gentil de Almeida Pedroso Filho, Lauro Malheiros, que é desembargador pai do nosso querido Antônio Carlos Malheiros, Odilon da Costa Manso, Felizardo Calil, José Luiz Vicente de Azevedo Franceschini e Hélio de Quadros Arruda. Podemos aprovar? Desembargador Antônio Carlos Malheiros. Senhor presidente, ao mesmo tempo que me dou como suspeito impedido no subitem 11 do item 7, eu queria, emocionado, agradecer a lembrança por parte de Vossa Excelência. Desembargador Corregedor-Geral. Eu só gostaria de saber se já homenageamos o desembargador ministro Hélio Qualha Barbosa. Já, logo. Já? Já. E o desembargador Antônio Joaquim de Oliveira. Também. Acho que foi proposta do Benete, mas já existe. Esse é um nome sempre lembrado pelo Benete. Podemos aprovar esses nomes? Então, muito obrigado. A secretária vai verificar a questão das listas para que nós continuemos. Enquanto isso, nós vamos começar a sessão judiciária. Os números 1 e 2 permanecem adiados, a pedido do desembargador Paulo Dimas. Agora, o número 13, adiado por uma sessão, petição despachada pelo relator, desembargador Francisco Cascone, e o número 45, retirado de pauta pelo eminente relator, desembargador Arantes Teodoro. Nós temos o desembargador Antônio Carlos Malheiros. Senhor presidente, o número 3 da pauta, pois não. Conversando com o doutor Paulo Dimas e após uma reunião que tivemos com os funcionários ontem, pediria que permanecesse como sobra, senhor presidente. Então, o número 3 também permanece como sobra. Nós temos uma sustentação oral, mas nós podemos, para adiantar o serviço da Secretaria Judiciária, votar blocos que já vão facilitando o trabalho de publicação. São ações diretas de inconstitucionalidade por vício de iniciativa, números 25, 26, 34 e 37. Agravos regimentais 6, 7, 8, 9 e 10. Desembargador Márcio Bartoli. 37, nós vamos destacar, então. Vamos. Arguições de inconstitucionalidade 11, 12 e 14. Ações diretas de inconstitucionalidade 24, 27, 28, 31, 35, 38. Mandados de segurança 42, 44, 46, 47, 48, 49 e 50. Embargos de declaração número 41. Reclamação número 52. E agora os conflitos de competência. 15, 16, desembargador Neves Amorim. Presidente, o 16 eu conversei com o desembargador Vilém
Obrigado. Para ele dar uma olhada, que era o 16, nós tínhamos decidido da Previdência Privada. Desembargador Godoy. É exatamente essa questão que parece que já poderia ser definido como DP3, considerando o julgamento da matéria pelo grupo especial. Desembargador Vilém. Senhor presidente, esse voto foi elaborado antes dessa decisão do grupo especial, embora tecnicamente realmente acho que fosse só o caso de reconhecer a competência aí da Câmara suscitante, se não me engano. Como já foi decidido, acho que nada impede que o plenário estiver de acordo e já reconhecer a competência do DP3. Eu mudo meu voto se o plenário estiver de acordo. Pois não. Então, 15 e 16 estão votados. 17, 18, desembargador Luiz Antônio Godoy. Eu já adianto. Pois não. É o seguinte, que salvo o melhor juízo, na semana passada nós votamos um caso semelhante, que é de relatoria do desembargador Evaristo dos Santos, em que se reconheceu a competência da seção de direito público, considerando a alteração da resolução 623 pela resolução 684. Desembargador Antônio Carlos Malheiros, que é o relator, né, do 18. Não tenho dúvida em alterar. É isso mesmo, doutor Getúlio? Me impedido porque quem suscitou foi a minha Câmara, senhor presidente. Sim, mas o resultado, tecnicamente, é esse? Eu não me lembro. Tá. Como está impedido, tá bom. Então prevalece a alteração feita pelo desembargador Malheiros. Número 19, 20, 21 e 22. Então, esses todos são julgados de acordo com os votos dos eminentes desembargadores relatores. Desembargador Salete. Presidente, me passou aqui, mas eu fiz uma nota. Eu gostaria de um destaque no número 11. Número 11, que está numa das listas. Pois não. Número 11 vai ser objeto de destaque. Agora, então, vamos chamar uma sustentação oral. É o feito número 33, relatoria do desembargador Roberto Mortari. É uma direta de inconstitucionalidade promovida pela Ordem dos Advogados do Brasil, seção de São Paulo. A legislação é de Jaú e há dois advogados para sustentação. Dr. Márcio Capelosa, pelo autor, e Dr. Luiz Fernando Galvão Pinho, pelo requerido. Eu consulto ambos os advogados e não estou vendo o outro. Tá? Se dispensam a leitura do relatório? Dispensa? O senhor também dispensa, doutor Luiz Fernando? Então, pela ordem, o doutor Márcio está com a palavra pelo prazo regimental. E em seguida, o doutor Luiz Fernando. Eminente presidente, desembargador, doutor José Renato, eminente desembargador, relator, Roberto Mortari, demais desembargadores presentes que compõem a mesa, demais serventuários da Justiça, minhas saudações, boa tarde. O caso em tela trata-se de uma ação direta de inconstitucionalidade proposta pela Ordem dos Advogados do Brasil, seção de São Paulo, em face de lei municipal, lei número 451 de 2013, do município de Jaú. Lei essa que aumentou o tributo, o IPTU, na ordem de 30% a 40%, no exercício de 2014, do corrente ano. Inicialmente, cumpre nos esclarecer que não se nega ao Poder Executivo e ao Legislativo o direito a realmente realizar os reajustes devidos em relação ao IPTU do município.
Acontece que os reajustes eles devem ocorrer com critérios. Critérios estes que não foram observados nesse caso específico do município de Jaú. Quando do trâmite da lei, da sua aprovação, o prefeito justificou alegando que não havia reajustes em relação ao IPTU já há algum tempo. Acontece que, na verdade, desde 2005, por previsão legal, havia reajustes de acordo com os índices oficiais da inflação. Ou seja, desde 2005, todo ano era feito o reajuste do IPTU na ordem do índice inflacionário oficial. Portanto, desde 2005, somando-se esses aumentos, chegamos a um índice de aproximadamente 40% até então. Porém, dessa forma, o argumento utilizado pelo município, através do prefeito, ele não merece respaldo, já que havia reajustes anuais. Todos os anos, desde 2005, eram feitos reajustes. Além disso, o aumento feito para o exercício de 2014 atingiu de forma genérica e linear todos os imóveis do município de Jaú, de maneira que não houve qualquer estudo técnico ou mercadológico que comprovasse a necessidade do aumento da forma como foi feita, ou seja, de 40%, aproximadamente 40% para todos os imóveis. Portanto, não houve uma motivação, não houve um estudo técnico que comprovasse a necessidade desse aumento, atingindo assim de forma direta o princípio da capacidade contributiva, garantido assim pela Constituição Federal. Por fim, excelências, eu gostaria de ressaltar que recentemente esse órgão julgou uma ação direta de inconstitucionalidade proposta em relação ao município de São José do Rio Preto, em um caso semelhante, porém diferente. No caso de São José do Rio Preto, realmente houve um estudo técnico que se comprovou a necessidade dos aumentos. Os aumentos foram feitos por zonas ou por áreas, cada área recebeu um tipo de aumento. Houve áreas em que até houve decréscimo do imposto, portanto um caso diferente do município de Jaú, já que em Jaú havia reajustes anuais desde 2005, não houve um estudo que comprovasse a necessidade do aumento de 40% no exercício de 2014, portanto um caso diferente deste julgado por este órgão recentemente, um caso semelhante, porém diferente. Nesses termos é que a OAB pugna pelo reconhecimento da procedência da ação direta de inconstitucionalidade em face da Lei Municipal 451 de 2013 do município de Jaú. Agradeço a atenção dos senhores. Boa tarde. Agradeço a participação de Vossa Senhoria. Com a palavra, o Dr. Luiz Fernando. Boa tarde, senhor presidente, demais membros dessa corte, representante do Ministério Público. Eu gostaria de agradecer desde já a atenção de Vossa Excelência, desculpar-me por eventual tropeço nas palavras, nesta singela exposição que decorre da minha inexperiência no uso da tribuna em sustentação oral. Peço a compreensão de Vossas Excelências e dos colegas advogados aqui presentes, pois em que pese não trazer discurso com a erudição à altura desta corte, trago comigo os fundamentos necessários ao desfecho
da lide, que passarei a expor de forma sucinta. Antes, porém, como representante do município, gostaria de destacar a dificuldade e a frustração do gestor público à frente da administração pública municipal. Como Vossas Excelências bem sabem, os problemas do município são levados, em sua grande maioria, à prefeitura. E o cobertor é curto. As demandas são muitas, as responsabilidades e atribuições do ente local são muitas, e os recursos são escassos. Cabe, então, ao gestor municipal a responsabilidade de bem gerir tais recursos, atendendo, assim, ao menos o que é prioritário, pois, vale repetir, não há dinheiro suficiente para atender todas as demandas. Espera-se, portanto, a aplicação responsável do recurso do dinheiro público no desenvolvimento e execução das políticas públicas. E, se é assim, por outro lado, espera-se que o gestor dedique os cuidados necessários com a arrecadação desses recursos. Excelências, dispõe o artigo 10, inciso 10º também, da Lei 8429, de 92, a Lei de Improbidade. Constitui ato de improbidade administrativa que causa lesão ao erário qualquer ação ou omissão, dolosa ou culposa, quem seja perda patrimonial, desvio, apropriação, malbaratamento ou dilapidação dos bens ou os haveres das entidades referentes no artigo 1º da lei, e, notadamente, agir negligentemente na arrecadação de tributo ou renda, bem como no que diz respeito à conservação do patrimônio público. Ora, se alguns gestores agem desidiosamente frente à gestão financeira do município e evitam, às vezes, encampar uma alteração de lei nesse sentido, a objeto da ADIM, o atual chefe do Executivo assim não agiu, implantando medida impopular que gerou, inclusive, a presente ADIM. Mas o que era imprescindível, visto que os imóveis localizados em Jaú estavam com valor de mercado bem superior ao valor venal. Então, Excelências, a Constituição atribui a competência para o município instituir e cobrar o IPTU. O Código Tributário Nacional estabelece como base de cálculo o valor venal do imóvel. Nos autos, o município juntou elementos que demonstram o trabalho técnico realizado pelo município, que culminaram na alteração da lei e no processo legislativo que sancionou e que foi aprovado e sancionado na lei questionada. Mas tratamos agora de elementos que comprovam que o município realizou estudos técnicos para realizar a alteração legislativa. Aí vem o parecer perfeito do representante do Ministério Público, no sentido de que estamos questionando a entidade, a Ordem dos Advogados do Brasil, ela questiona a lei em tese, que não caberia, neste caso, apreciação da matéria que fundamentou a alteração legislativa. E, então, nesse caso, não caberia o questionamento da lei, porque não há elementos na lei que confrontam com a Constituição do Estado de São Paulo. E de outro lado, há uma clara confusão da Ordem dos Advogados do Brasil, com todo respeito aos meus colegas que lá militam juntamente comigo, entre o reajuste decorrente da inflação e o reajuste para readequar a base de cálculo ao valor venal, ao valor de mercado. Feita a análise pelo setor técnico do município, foi identificado que o valor venal estava muito inferior ao valor de compra e venda dos bens imóveis localizados no município de Jaú.
Então, a OAB não traz no questionamento qualquer elemento que demonstre o contrário. Ela alega que o valor foi vultoso em relação aos reajustes decorrentes da inflação e ao reajuste de adequação ao mercado. O que não procede, porque a autorização legal, a autorização e entendimento jurisprudencial no sentido de que é possível a adequação e o reajuste mediante decreto para recompor o valor da base de cálculo, através do decreto, vale reiterar, e diferentemente do valor feito através da lei, da readequação da base de cálculo frente ao valor de mercado. Então, diante desses elementos, ou até da falta de elementos, é que o município requer a improcedência da ação. E, se não o reconhecimento da constitucionalidade da lei, que ao menos não houvesse elemento suficiente para confrontar a lei municipal à Constituição do Estado. Agradeço a oportunidade, excelência. Agradeço a participação de Vossa Senhoria. Palavra agora com o eminente relator, desembargador Roberto Mortari. Senhor presidente, encaminhei cópia do meu voto aos eminentes colegas. Vou me permitir ler a ementa do voto. Adequado ajuizamento pela seção de São Paulo da Ordem dos Advogados do Brasil, mediante procuração regularmente outorgada por seu presidente. Preliminar de irregularidade da representação processual rejeitada. Lei complementar número 451/2013 do município de Jaú, que alterou a planta genérica de valores da localidade para fins de cálculo e lançamento do IPTU para o exercício de 2014. Ausência de inconstitucionalidade. Possibilidade de o município promover, segundo critérios de conveniência e oportunidade, pautados na supremacia do interesse público, a revisão da planta genérica de valores da localidade, para que seja alcançado o valor real dos bens imóveis situados nos seus limites, sem prejuízo de sujeitar-se o administrador municipal ao crivo político dos respectivos cidadãos. Revisão que não implica por si só em confisco ou violação dos princípios da razoabilidade, proporcionalidade e capacidade contributiva. Eventual desproporção entre o valor real dos imóveis e o valor venal obtido a partir da atualização da planta genérica que, por envolver matéria de fato, não pode ser objeto de exame na via do controle direto. Há precedentes a respeito desse colendo órgão especial, por isso e por esses fundamentos estou propondo a improcedência da ação. O eminente relator propõe a improcedência da ação. E esse é o resultado. Agradeço a participação de ambos os advogados. Vamos passar para os destaques. O primeiro é o número 11, é a relatoria do desembargador Antônio Carlos Vilém, uma arguição de inconstitucionalidade, em que é suscitante a primeira Câmara Extraordinária de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Desembargador Vilém, com a palavra. Vou ler a ementa, senhor presidente, se houver necessidade de algum esclarecimento. Arguição de inconstitucionalidade. Lei Estadual número 12.623/2007. Comércio de artigos de conveniência em farmácias e drogarias. Violação de competência legislativa da União para estabelecer normas gerais sobre saúde. Não ocorrência. Lei que não dispõe sobre saúde, mas sobre comércio local. Legislação federal que, ademais, não pode eliminar a autonomia estadual. Arguição rejeitada. Eu estou, então, pelo meu voto, rejeitando a arguição e estou mencionando precedentes, inclusive, de acordo com esse entendimento. Desembargador Salete. Senhor presidente, eu pedi o destaque para me dar a mim mesmo uma oportunidade de repensar essa questão, que o órgão especial tem manifestações diferentes em outros casos, atinentes a leis municipais. Mas o desembargador Vilém traz aqui o precedente do Supremo Tribunal Federal, e o desembargador Paulo Dimas lembrou-me aqui na nossa uma conversa aqui paralela,
e que o Supremo Tribunal Federal já definiu essa matéria no exato sentido do voto do desembargador Vilhena, que eu acompanho. Nenhuma divergência mais? Então esse é o resultado. O número 37, relatoria do desembargador Neves Amorim, é uma direta de inconstitucionalidade de Ourinhos. Senhor presidente, ação direta de inconstitucionalidade. Município de Ourinhos, Lei Municipal 6.070, estabeleceu a Semana da Educação na exposição solar infantil preventiva ao câncer de pele. Sol amigo da infância. Iniciativa parlamentar. Invasão da competência exclusiva do chefe do Poder Executivo. Vício formal reconhecido. Ausência da especificação da fonte de custeio para despesas decorrentes da lei. Afronta aos artigos 25 e 176(1) da Constituição Estadual. Precedentes do órgão especial, ação procedente. Eu cito aqui os vários precedentes nossos, senhor presidente. O desembargador Márcio Bartoli que pediu destaque. Então está adiado ao pedido do desembargador Márcio Bartoli, depois do eminente relator propor a procedência da ação. Agora nós vamos aos pedidos de preferência. O primeiro é de número 23, relatoria do desembargador João Carlos Salete. É uma direta de inconstitucionalidade de Barretos. 33. 23. Eu leio as emendas, senhor presidente. Pois não. Ação direta de constitucionalidade, legitimidade ativa, propositura pelo prefeito municipal. Como o prefeito pode propor diretamente a ação direta sem o concurso de advogado, indiferente que o faça otorgando poderes a outro procurador, ainda que não procurador do município, não podendo a lei municipal se sobrepor ao disposto na Constituição Federal. Procuração otorgada pelo prefeito com poderes especiais para propor a ação direta de constitucionalidade. Eu afasto, então, a preliminar que objetivava o trancamento do processo. Ação direta de constitucionalidade, dispositivos de lei orgânica do município de Barretos, dispositivos que limitam o exercício da administração do município pelo prefeito, afrontando o princípio da separação de poderes, artigos 5º e 144 da Constituição do Estado, ao impor a necessidade de autorização legislativa para celebrar convênios com entidades públicas ou privadas para a realização de objetivos de interesse do município, para aplicar multas previstas na legislação e nos contratos ou convênios, bem como relevá-las quando for o caso, além de autorizar a Câmara Municipal, com sanção do prefeito, legislar sobre as matérias de competência do município, especialmente autorizar a celebração de convênios, termos aditivos, acordos ou qualquer instrumento pelo município. Enfim, concessão de auxílios e subvenções. Além disso, desrespeitam as sistemáticas de controle interno e externo previstas no artigo 150 da Constituição do Estado e 31 da Constituição Federal. Inconstitucionalidade configurada, no meu modo de ver, quanto a esses dispositivos, eu julgo parcialmente procedente a ação, senhor presidente. E esse é o resultado. O número 43, relatoria do desembargador Péricles Pisa, é um mandado de segurança impetrado contra o presidente do Tribunal de Contas do município de São Paulo. Vossa Excelência, com a palavra. Eu já mandei votos a todos, vou fazer um pequeno resumo. A Selma Regina de Andrade entrou com mandado de segurança contra o presidente do Tribunal de Contas do município de São Paulo, dizendo que houve redução de seus vencimentos. Segundo ela, houve afronta a direito adquirido. Eu entendo que a ela não assiste razão. Não houve ilegalidade ou abusividade. Ausência de direito líquido e certa impetrante. A servidora não demonstrou que as verbas que teriam sido incorporadas aos seus vencimentos quando da edição da emenda constitucional 4103. Os vencimentos não atingiam o teto remuneratório à época do advento e alteração constitucional. Daí porque, senhor presidente, eu peço vênia para propor a denegação da ordem. O eminente relator propõe a denegação da ordem. E esse é o resultado. Número 32, relatoria do desembargador Guerreiro e Rezende. É uma direta de inconstitucionalidade do município de São Paulo. Senhor presidente, senhores desembargadores, ação direta. A questão aqui é com relação à COSIP, questão já enfrentada pelo Colégio Supremo Tribunal Federal, no julgamento do recurso extraordinário 573.675, que decidiu que, sendo a iluminação pública um serviço multi-universo, ou seja, de caráter geral e indivisível, prestada a todos os cidadãos distintamente, não se afigura possível, sob o aspecto material, incluir todos os seus beneficiários no polo passivo
da obrigação tributária. Haverá isonomia se o ordenamento assegurar um regime equilibrado entre situações. Ter por pressuposto a existência de situações diferentes, às quais deve ser assegurado um tratamento jurídico equilibrado e não discriminatório, é até a decisão do presidente do Supremo, hoje ministro Ricardo Lewandowski. Ante o silêncio da Magna Carta, no que concerne a hipótese de incidência da contribuição, o legislador local ficou livre para escolher a melhor forma de cobrança. O intuito do município de São Paulo foi não cobrar os cidadãos que não se beneficiam da iluminação pública, até que sejam beneficiados, o que não afronta o princípio da isonomia e atende aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade. A ação, para mim, é improcedente. O eminente relator propõe a improcedência da ação. E esse é o resultado. O número 4 é um conflito de competência adiado. O desembargador Evaristo dos Santos julgou o conflito procedente competente à primeira Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça. E o feito foi adiado pelo desembargador João Carlos Salete, estando impedidos os desembargadores Borelli Tomás e Luiz Antônio de Godoy. Desembargador Salete. Senhor presidente, estou trazendo um voto divergente, em que eu transcrevi os acórdãos divergentes das câmaras, da 13ª Câmara de Direito Público e da primeira Câmara de Direito Privado, suscitante, e estou votando, dindo vênia, eminente desembargador Evaristo dos Santos, para divergir e afirmar a competência da seção de Direito Público e, portanto, da Câmara suscitada. Eu trago algumas razões, transcrevi os textos dos acórdãos, como eu disse. Estou afirmando o seguinte, senhor presidente: o pedido de regularização de loteamento foi formulado pelo município, tendo em vista o seu poder administrativo e fiscalizatório, escapando da competência da seção de direito privado. A competência dessa seção, essa de direito privado, para as ações civis públicas relativas ao loteamento, diz respeito apenas a matérias de direito privado. Seria verba e grácia o caso de ação civil pública do Ministério Público, proposta pelo Ministério Público, em relação aos direitos dos adquirentes dos lotes ou a imposição de medidas para a correta implantação do loteamento em proveito dos adquirentes. No caso em exame, a matéria em discussão é eminentemente pública, porque diz com o direito urbanístico e municipal do parcelamento do solo. Não há interesse privado em discussão. Em situação assemelhada, eu transcrevi um antigo acórdão da 10ª Câmara, que eu relatei, e lembrando um acórdão deste órgão especial, relatado pelo desembargador Eros Picelli, afirmativo de que, em matéria de loteamento, a competência do tribunal está dividida entre as câmaras da seção de direito privado e as de direito público. Ações que discutem o loteamento sob o âmbito do direito privado, como a cobrança de despesa, a discussão a respeito de lotes, por exemplo, pertence à primeira. Quando a discussão a respeito de descumprimento de atos administrativos a cargo da municipalidade ou de órgãos estaduais, a competência é do direito público. No caso concreto, verifica-se, naquele caso julgado e relatado pelo desembargador Eros, verifica-se se o Ministério Público pretende a regularização de loteamento irregular, atacando a omissão do município de Monte Alto em relação aos atos administrativos ligados à aprovação do loteamento, além das providências para a sua regularização. É certo que é pedido também de indenização de todos os réus pelos danos urbanísticos e ambientais, matéria que surge em razão da irregularidade do loteamento, consequência dela, e não como interesses difusos, coletivos, etc. Não há discussão a respeito do meio ambiente que envolve tal. E vai essa afirmação, essa distinção no acórdão relatado pelo desembargador Eros Picelli. Essa orientação vem sendo seguida por escolhendo o órgão especial em situações semelhantes e decisões recentes, como lembra o venerando acórdão da Câmara suscitante. E eu menciono aqui acordos relatados pelo desembargador Antônio Carlos Malheiros e o desembargador Grava Brasil. A situação, neste caso em particular, não é diversa. E aqui os colegas têm o procedimento copiado nas peças, não vou ler o trecho da petição inicial, em que o pedido formulado na petição inicial desta ação, o incidente é instaurado num habeas corpus proposto pelo loteador, esse que está fracionando irregularmente lotes, e o pedido que vem sendo formulado lá objetiva mesmo a regularização do loteamento por descumprir normas urbanísticas do município. A ação é proposta pelo município para esse fim.
Esse é o objetivo de fazer cessar o parcelamento clandestino do solo por lesar o meio ambiente e a ordem urbanística municipal e desatender às normas e posturas municipais, por cujo cumprimento compete selar o agente público competente, também titular do poder fiscalizatório e de coerção no âmbito administrativo. Como é bem de ver, ao lado de versar questões típicas do direito público, a causa se enquadra no figurino do precedente julgado pelo colendo órgão especial. A matéria em discussão, portanto, é da competência de uma das câmaras de direito público na forma do artigo 3º, incisos 1 e 2 da Resolução 623, como entende a Igreja Câmara suscitante, ou 1.11, como penso deve enquadrar-se. A norma atribui à seção de direito público competência preferencial para o julgamento das seguintes matérias, e aí eu repito aqui a norma. Em data recente, este órgão, colendo órgão especial, decidiu um outro conflito, em tudo assemelhado, relatado pelo desembargador Roberto Mortari, afirmando o seguinte: conflito de competência, ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público com vistas à regularização de loteamento, pretensão à responsabilização da municipalidade por conta de sua omissão na fiscalização do empreendimento, ação que versa sobre o controle e cumprimento de atos administrativos afetos à municipalidade, competência recursal da seção de direito público desta Corte, por suas primeira e 13ª câmaras, em função do disposto no artigo 3º, 1, 2 e 1, 10 da Resolução 623, conflito julgado procedente para afirmar a competência da Câmara suscitada, naquele caso particular, da seção de direito público. Eu lembro aqui que há uma outra ação que foi ter a sessão de direito público ainda sem solução lá. De modo que, senhor presidente, eu estou julgando procedente o conflito e competente a Câmara suscitada, pedindo mais uma vez, venha ao desembargador Evaristo dos Santos. Como voto, senhor presidente? Desembargador Evaristo dos Santos. Senhor presidente, datíssima máxima vênia, dos ilustres e ponderáveis considerações do desembargador Salete, eu observo também que a regra da resolução, em princípio, exige ou atribui à seção de direito privado a competência de ações com relação a loteamento. E isso aqui, a ação da qual decorre o habeas corpus, que se julga, que se questiona essa competência, não tem outra natureza, certo? E eu menciono decisões também desse órgão, recentíssimas, inclusive de julho e de junho, julho desse ano, exatamente nesse sentido, quer dizer, a intervenção da municipalidade aqui não justifica o deslocamento da competência. O que se pretende realmente é a regularização de loteamento para resolver essa questão de loteamento. Com todo respeito, mantenho minha posição, menciono os dispositivos aqui da Resolução 623 de 2013, exatamente o artigo 5º, inciso 1, 21, ou seja, ações relativas ao loteamento, a competência da seção de direito privado, data máxima vênia. Menciono, enfim, a questão é polêmica, o órgão especial tem se oscilado entre uma posição e outra, dadas as peculiaridades de cada caso. Eu reafirmo o entendimento no sentido de que a competência, data máxima vênia, é da primeira Câmara de Direito Privado. Podemos votar? Desembargador Eros. Eu acompanho a divergência, com todo o respeito. Desembargador Corregedor-Geral. Também com a divergência. Desembargador Decano. Também. Desembargador Malheiros. Divergência. Desembargador Ferreira Rodrigues. Com o relator. Desembargador Péricles Pisa. Desembargador Márcio Bartoli. Desembargador Mortari. Divergência. Desembargador Luiz Ambra. Divergência. Desembargador Cascone. Divergência. Desembargador Paulo Dimas. Divergência. Desembargador Vandercy. Relator, com todo respeito, senhor. Desembargador Anas Teodoro. Com o relator, senhor presidente. Desembargador Tristão Ribeiro. Também com o relator. Desembargador Vilém. Com o relator. Desembargador Ademir. Com o relator. Desembargador Neves Amorim. Divergência. Desembargador João Negrini. Relator. Desembargador Damião Koga. Divergência.
A divergência venceu por 12 e 9 votos com a relatoria. Então, o relator passa a ser o desembargador Salete e o desembargador Getúlio declara. Mais alguém quer declarar? Então, esse é o resultado. O número 29 da pauta é uma direta de inconstitucionalidade. Relator, desembargador Ferreira Rodrigues. É Mirassol, o município em pauta. Senhor presidente, a ação direta da inconstitucionalidade, Lei 3.619, de 10 de dezembro de 2013, que dispõe sobre a instalação de piso tátil para demarcar obstáculos em áreas e localização da faixa de pedestre, visando a acessibilidade das pessoas portadoras de deficiência no município de Mirassol. Vício de iniciativa e ofensa ao princípio da separação e independência dos poderes, reconhecimento à lei impugnada de iniciativa parlamentar ao dispor sobre instalação de piso tátil em calçadas, praças públicas, parques, passeios públicos, etc., embora com o propósito louvável de auxiliar os portadores de deficiência visual, interferiu diretamente em atos de gestão administrativa, ou seja, tratou de matéria que é reservada à iniciativa do chefe do Poder Executivo, impondo obrigações ao órgão da administração, aos órgãos da administração, inclusive com cominação de multa em caso de descumprimento. E ainda criou despesas sem indicar os recursos disponíveis para atender aos novos encargos. Ofensa às disposições dos artigos 5º, 25, 47, 2, 14, incisos 2, 14, 19A e 144, todos da Constituição Estadual. De que, no meu entender, a inconstitucionalidade é manifesta, eu estou julgando a ação procedente, senhor presidente. Eminente relator propõe a procedência da ação. E esse é o resultado. Desembargador Márcio Bartoli, perdão. Presidente, desculpe, eu encaminhei voto divergente. Já encaminhou o voto divergente. Acho que todos receberam. Então, Vossa Excelência quer resumir, fazer em síntese? Rapidamente. Em caso absolutamente similar, julgado em 17 de setembro de 2014, este órgão não acolheu os mesmos argumentos constantes da inicial desta ação direta de inconstitucionalidade. Naquela ocasião, analisou-se lei municipal de origem parlamentar do Guarujá, que dispusera sobre a obrigatoriedade de sinalização e comunicação tátil e auditiva destinadas a pessoas portadoras de deficiência visual. E eu estou transcrevendo aqui um trecho da ementa daquele julgamento. Ali foi afastada a mesma tese exposta pelo nobre relator. Essa lei de Ourinhos, né? Mirassol, ela suplementa a legislação federal, estadual. Então, presidente, com toda a vênia, meu voto propõe a improcedência da ação direta de inconstitucionalidade. Senhor presidente, pois não. Senhor presidente, só não vai aqui nenhum intuito de convencer nem nada, só eu queria explicar o seguinte: o meu voto seguiu a orientação de que a lei de iniciativa parlamentar, que impõe a obrigação à administração, é inconstitucional, e a divergência, pelo que eu vejo, entende que, ao editar a lei impugnar, o legislador nada mais fez do que suplementar a legislação estadual que assegura as pessoas. Eu, nesse aspecto, estou de acordo, mas o legislador municipal realmente pode suplementar a lei estadual nessa área, mas acho aqui que a iniciativa dessa lei deve ser do Poder Executivo, principalmente porque aqui, diferentemente, salvo equívoco da minha parte, mas diferentemente do precedente mencionado na divergência, a lei não deixa a cargo do Poder Executivo a regulamentação e concretização das medidas. Aqui, pelo contrário, a lei impõe à administração o cumprimento das exigências no prazo de 180 dias, sob pena de incorrer no pagamento de multa de 1 salário mínimo e, no caso de reincidência, 2 salários mínimos.
Por isso que eu reafirmo aqui o meu voto. E a despesa? E a despesa? Podemos escolher os votos? Eu respeitosamente vou acompanhar a divergência. Desembargador Eras. Com respeito também, mas eu acompanho o relator. Desembargador Corregedor. Também com o relator. Desembargador Decano. Relator. Desembargador Antônio Carlos Malheiros. Divergência. Desembargador Péricles Pisa. Divergência da Tavênia. Desembargador Evaristo dos Santos. O relator da Tavênia, senhor presidente. Desembargador Márcio Bartoli, ao divergência. Desembargador Salete. Voto com o relator. Desembargador Mortari. Divergência. Desembargador Ambra. Relator. Desembargador Cascone. Divergência. Desembargador Paulo Dimas. Relator. Desembargador Vandercy. Relator, senhor presidente. Desembargador Arantes Teodoro. Com o relator, senhor presidente. Desembargador Tristão Ribeiro. Também com o relator. Desembargador Vilém. Com divergência. Desembargador Ademir Benedito. Com o relator, presidente. Desembargador Luiz Antônio Godoy. Divergência. Desembargador Neves Amorim. Relator. Desembargador Borelli Tomás. Relator. Desembargador João Negrini. Relator. Desembargador Damião Coga. Relator. Deu relatoria, né? Prevaleceu o voto do relator. Desembargador Márcio Bartoli declara. 16 votos. O número 30, desembargador Péricles Pisa, o relator, é uma direta de inconstitucionalidade de Bebedouro, promovida pelo Partido Verde. Senhor presidente, direta de inconstitucionalidade pelo Partido Verde, Estado de São Paulo, com pedido de liminar pretendendo a declaração da inconstitucionalidade da emenda número 20 da Lei Orgânica do Município de Bebedouro, de 11 de junho de 2012, em face do presidente da Câmara Municipal de Bebedouro, que previu 11 vereadores para a cidade de Bebedouro. Argumenta a referida norma que é inconstitucional, pois que invade constitucionalidade material, vez que a redução para 11 vereadores ofende o princípio da proporcionalidade da representação. A ação é procedente ao meu ver, senhor presidente. Inconstitucionalidade. Redução de número de vereadores em desconformidade com o artigo 29, inciso 4, da linha D da Constituição. Hipótese do artigo 144 da Constituição Estadual. Ofensa ao princípio da proporcionalidade da representação. População equivalente na cidade superior a 75 mil habitantes. Previsão de 15 vereadores nos municípios com mais de 50 mil a 80 mil. Pela regra de proporcionalidade, a fixação do número de vereadores, aquém do limite máximo, está vinculada e limitada ao número máximo da faixa anterior, procedente para declarar inconstitucionalidade da emenda número 20 da Lei Orgânica do Município de Bebedouro. É como voto, senhor presidente. Já encaminhei votos a todos também. Desembargador Evaristo dos Santos. Presidente, eu já encaminhei aos colegas a minha divergência com relação a esse ponto. Com todo respeito ao ilustre senador Pérez Pisa, eu observo que houve uma mudança constitucional, a emenda 58 de 2009, em que se estabeleceu como restrição ao princípio em questão aqui, mudou o sistema anterior, estabeleceu-se única e exclusivamente o limite máximo e não o mínimo. O mínimo decorre de interpretação contrária à própria Constituição. E é o que eu menciono aqui também, que seria uma ampliação dessa restrição, me parece bastante desautorizada à luz dos princípios que regem a matéria. Observo que precedentes desse órgão especial, da lavras dos ilustres desembargadores Correia Viana e Guilherme Strenger, se situam em situação diversa, não se prestam a desconstituir a proposta que se faço agora de divergência. E as menções doutrinárias a esse ponto, Nelson Nery Júnior e Luiz Roberto Barroso, também são anteriores à emenda 58, razão pela qual eu entendo que é inadmissível que subsista outro limite, senão constitucional, a esta liberdade, a autonomia municipal da fixação de número máximo de vereadores. É como voto, senhor presidente. Meu voto, a ação é improcedente. Data máxima vem. Em aberta divergência.
Nós vamos colher os votos. Eu acompanho respeitosamente o relator. Desembargador Eros. Eu acompanho a divergência, com todo o respeito. Desembargador Hamilton. Data vênia com a divergência. Desembargador Guerreiro Rezende. Divergência. Desembargador Xavier de Aquino. Isso não está. Desembargador Malheiros. Data vênia com a divergência. Desembargador Ferreira Rodrigues. Com a divergência. Desembargador Jaguari de Santos é a divergência. Desembargador Márcio Barta. Relator. Desembargador Salete. Com a divergência. Desembargador Mortari. Relator. Desembargador Luiz Ambra. Divergência. Desembargador Cascone. Divergência. Desembargador Paulo Dimas. Divergência. Desembargador Vandercy. Divergência. Desembargador Arantes Teodoro. Divergência. Desembargador Tristão Ribeiro. Com o relator. Desembargador Vilém. Divergência. Desembargador Ademir Benedito. Com o relator. Desembargador Luiz Antônio Godoy. Divergência. Desembargador Neves Amorim. Divergência. Desembargador Borelli Tomás. Divergência. Desembargador João Negrini. Divergência. Desembargador Damião Koga. Divergência. A divergência prevaleceu e o desembargador relator declara. Agora nós temos 5 processos em... um processo. O número 5 da pauta, foi erro de comunicação, muita distância. O número 5 da pauta, eu estou impedido de julgar, então peço de presidir, peço ao eminente vice-presidente que o faça. O número 5 da pauta é o mandato de segurança da comarca de São Paulo. Desembargador Roberto Mortari com voto 28.791. Segundo o juiz Evaristo dos Santos com voto 31.431. Com a palavra o relator. O relator já proferiu o voto. Já proferiu o voto? É aquele caso do precatório. Exatamente. Parece que aqui nós questão de sucessão, não é? Exatamente. Eu estou, data máxima vênia, acompanhando o ilustre relator a linha de precedente do desembargador Guerrieri Rezende sobre essa matéria, e eu faço convencido de que, de fato, é o caso de se observar a sucessão do privilégio aos herdeiros ou viúva meieira. Agora, perdão? Não, agora, o que me salta, o que me provocou essa intervenção e um estudo mais apurado foi no sentido de que haveria uma sugestão, diante de algumas ponderações que fiz, eu vou me permitir ler aos colegas, embora possa ser enfadonho. No entanto, não se pode perder de vista que a finalidade dele, ou seja, do privilégio constitucional, seja, que eu entendo ser atender situação emergencial decorrente do falecimento do credor original, a ensejar urgência em fazer chegar à viúva supérstite e ou ao herdeiro aporte razoável de recursos a atender gastos decorrentes da vicissitude, e seria essa a missão do DEPRE. É inequívoco, na maioria das vezes, ser fácil e rapidamente apurável a quem efetuar o pagamento, mas não raras, certas complexidades se instalam na fixação de quinhões, na observância de critérios legais para essas concessões, nos conflitos entre pretendentes, em número expressivo de circunstâncias a situar a demanda no âmbito do DEPRE, tal apuração como graves e sérios problemas, com graves e sérios burocraticeia o setor eminentemente técnico da administração, sem vocação a enfrentar esse tipo de questões. Entendo que, fora a falta de infraestrutura administrativa contornável, correr-se-ia o risco de permitir que uma entidade administrativa disponha sobre questões de Estado, de família, de sucessões, enfim, fora do juízo competente. A meu ver, alguma coisa poderia ser feita no sentido de autorizar o DEPRE a incumbência em função de, mas salvaguardar o problema da segurança. Em resumo, pulando alguns trechos aqui, a minha proposta seria conceder a ordem com a observação de que, se seja consultado o departamento do tribunal,
com eventual proposta de normatização, quanto à forma de melhor operacionalizar esse procedimento. É a proposta que eu faço, senhor presidente. Na verdade, a concessão da ordem me parece unânime. Sim. Não é? Seria só essa proposta de uniformização. Acho que o relator não teria alguma oposição. Deve ser aceita isso. Não, quanto a esse caso, nós julgaríamos. Está julgado, claro, né, não, em termos de concessão. É só essa observação. Se o desembargador Guerrieri Rezende concordar, eu incorporo no voto. Então, eu incorporo a sugestão. Então, conceder a ordem com observação, votação unânime, pode ficar assim? Doutor Getúlio, poderia me encaminhar a sua sugestão, mas de forma resumida, por favor? Eu permitiria fazer a declaração E de ficou, voto. o senhor declara, né? Então, Eu não precisaria Vossa Excelência nem declarar. Se me permite, eu faria a declaração de Então, voto. com declaração do segundo juiz. Não, Está feito. Nós vamos... Está pronto. Desembargador Paulo Dimas. Gente, o número 26 da pauta foi julgado? Foi no bloco. É que eu ia pedir vista, era um caso... porque acho que foi o primeiro bloco, eu não atentei, achei que iria votar ainda. Bom, eu acho que haveria tempo de voltar? De, É que se alguém estivesse esperando e viu que foi votado... Não foi preferência, isso com certeza. Porque eu não... Não, sim, não houve preferência, mas assim, foi anunciado e dito que estava... Então tá certo. Então fica como está. Então. Eu queria abrir 10 minutos para intervalo, só para explicar para o desembargador Getúlio como é que tem sido feitas as promoções. Os processos terminaram. E aí nós voltamos para fazer as listas, que é muito urgente que a gente faça essas promoções. Está muito parado há muito tempo por causa das eleições, né? E se o desembargador Getúlio for se satisfizer com a explicação aqui da secretaria, a gente aprova essas listas, né? Pois não? Tá certo. Então 10 minutos para tomar um lanche, já terminou. Ou Vossa Excelência, as explicações, eu não me oponho a que se vote desde já. Então tá bom, então vamos votar e a gente... Encerra-se. E a gente explica aqui... Certo. Pois não. Então podemos votar as 3 listas? Então está votadas as listas. Por próximo, agradeço a compreensão do desembargador Evaristo dos Santos. E na nossa próxima sessão nós temos 46 processos, mais aqueles que Vossas Excelências devolverem. Agradeço a colaboração de todos que permitiram uma sessão bem concisa, objetiva e rápida. Obrigado.